Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e hoje eu vim aqui para falar de Oscar, porque sim, esse filme vai ser indicado ao Oscar com toda certeza, Oscar de melhor animação para Pinóquio, o novo filme do também vencedor do Oscar, Guilherme Del Toro, estreou nessa semana na Netflix. E agora eu vou contar o que eu achei de mais essa adaptação de Pinóquio. Será que o Del Toro acertou a mão? Será que os monstros de Del Toro me conquistaram? Vem comigo que eu vou contar pra vocês. Vou começar já tirando o bode da sala, porque quem me conhece sabe que eu não sou fã de Pinóquio. É uma história que não tem o meu coraçãozinho. Mas eu tenho gostado das últimas coisas que apareceram. O filme do Robert Zemeckis, que ninguém gostou, eu adorei. Talvez seja porque eu não gosto de Pinóquio. Pode ser. Mas já de cara eu vou dizer que o Pinóquio do Del Toro veio aí. Eu gostei demais, já tô na torcida dele pelo Oscar. Mas nem tudo são flores como sempre, né? A começar pelo próprio Pinóquio. Como eu já falei no começo do vídeo, eu não sou muito fã do Pinóquio, principalmente pelo próprio protagonista. É um protagonista que não me cria empatia. Pra mim ele é só um garoto extremamente chato e mal criado. E o filme do Del Toro não muda isso, pelo menos em grande parte do filme. Pelo menos aí nos dois primeiros atos ele continua sendo o garoto teimoso. E ok, ele é assim na história, não tô reclamando disso do filme do Del Toro. Tô dizendo por que ele não conquista o meu coraçãozinho nesse começo. É aquela coisa, não é um problema do filme, é um problema meu com o filme. Então, tô aqui passando o meu sentimento, não é um demérito pro filme. Até porque o filme de cara faz duas coisas que eu gosto muito. Primeiro é a animação que o Del Toro trouxe para esse filme, que é linda, ele é visualmente lindo, ele tem esse tom obscuro e torna o filme até bem escuro, mas eu gosto muito tanto do formato da animação quanto do visual que o Del Toro nos apresenta. Então ele começa já fazendo uma coisa que eu pelo menos nunca tinha visto numa história do Pinóquio, não que eu lembre pelo menos, que é mostrando a vida do Geppetto com o Carlo, ainda com seu filho. Contextualizando um pouco, ele bota esse filme na época da Primeira e Segunda Guerra, numa Itália fascista, e mostra esse começo muito carinhoso do Geppetto com o filho. E isso faz com que essa relação ganhe peso, ela ganhe uma profundidade que eu não sentia anteriormente nas histórias. E isso justifica muito tudo que Geppetto faz e como ele trabalha essa relação com o próprio Pinóquio futuramente. Mostra o quanto era profunda essa relação com o Carlo. Ele sai daquela coisa de simplesmente é pai e filho e porque é pai e filho tem que ter um grande amor. Não, o Carlo era um menino excepcional, era um cara que ajudava o pai, era um cara que amava demais o pai. Ele complementava a vida do Geppetto de uma forma que esse começo do filme do Del Toro mostra. E a forma com que ele perde o Carlo é extremamente dolorida, é extremamente dura e também é usado isso para trabalhar o restante do filme. Então o começo do filme me ganha demais. Depois a gente chega na parte do Pinóquio, que ela também começa muito bem, que eu acho que a criação do Pinóquio é muito boa. Um dos motivos eu acho que me conquista é a narração do Ewan McGregor, porque além de ser fã dele, eu acho que ele combina com esse tipo de personagem que é o grilo falante. Ele faz o grilo ali no filme, ele é o Sebastian, e a forma como ele se conecta, como ele chega na história também é muito legal. Ele era um grilo que simplesmente queria escrever um livro e ser famoso por isso. Ele queria contar suas próprias histórias, até que ele tá procurando uma casa que seja sua, e ele acaba encontrando essa casa na árvore da onde o Geppetto tira a madeira para fazer o Pinóquio. A parte onde tava a casa vira o tronco do Pinóquio, ali é o seu coração. Então o grilo tem essa conexão do Pinóquio porque ele é o coração do Pinóquio, e eu acho essa relação muito bonitinha e muito bem trabalhada, e com a presença do Ewan McGregor. Outra coisa que esse filme faz muito bem é trazer esse luto como um personagem presente em toda a trama. O luto faz parte de todas as ações que os personagens vão fazer, não somente do Geppetto, porque todos os outros personagens de alguma forma acabam sendo afetados por esse luto e acabam agindo em função dele. Então isso dentro da narrativa torna as coisas muito mais interessantes
do que nas outras adaptações que eu tinha visto. A própria motivação do Pinóquio de fugir de casa e fugir com o circo, como acontece nas outras também, aqui acontece de novo, é fomentada por esse luto, pelo peso que esse luto trazia para o Gepeto, acaba fazendo com que a história se mova, e eu gosto muito disso, torna inclusive o próprio Pinóquio um personagem muito mais interessante do que normalmente é para mim. Quando o Pinóquio vai pro circo, e até mesmo quando ele se revela, digamos assim, pro Gepeto e para aquela comunidade, a gente começa a entender esse período de tempo em que o filme está localizado. Esse período entre guerras, já entrando na Segunda Guerra Mundial, onde o fascismo se torna um elemento dentro do filme. Existe um personagem dentro do filme que é um representante desse fascismo, que acompanha essa relação do Gepeto com o seu boneco de madeira vivo muito de perto, tentando fazer com que os interesses do fascismo estejam presentes dentro dessa relação. Dentro do filme, o chefe do circo, lá, o dono do circo, que é dublado pelo Christopher Waltz, que é excelente fazendo vilão, e aqui mais uma vez ele é excelente dublando esse vilão. Ele é um cara muito fã do sistema e fã do próprio Mussolini. Ele quer que esse circo seja apresentado para o Mussolini. E aí o filme muda, ele sai de dentro da história do Pinóquio para se transformar em algo que vai muito além. Acho que o Guilherme Del Toro acerta muito em fazer esse filme como uma crítica a esse crescimento da extrema-direita. E ele usa quase que a chacota para mostrar o quanto esse tipo de sistema é ridículo e como ele não deve ser seguido. Ele rebaixa a personagem do Mussolini, ele faz um Mussolini um cara muito pequenininho, muito idiota, até parecendo meio burro, mas ao mesmo tempo muito violento, muito perigoso. Dentro dessa história a gente vai vendo como ele quer mostrar que as mentes mais frágeis é que são suscetíveis a esse tipo de regime, a essa extrema-direita, a esse fascismo. E para isso ele usa a figura das crianças. Esse chefe lá dos fascistas, o representante dos fascistas, algo assim, em certo momento ele quer utilizar o Pinóquio como arma, já que ele descobre que o Pinóquio é imortal. Ele não pode morrer e se tornaria o soldado perfeito. Quando a gente chega lá, a gente vê que é um exército de crianças. Então, de novo, mostrando a fragilidade desses cérebros e como o regime vai buscar nos mais fracos os seus grandes apoiadores. Aqui, Del Toro usa o Pinóquio como quase um representante da rebeldia, da luta contra esse tipo de sistema, da mente que de forma alguma aceita ser manipulada. Ele vai onde ele quer, ele tenta buscar os próprios princípios, os próprios pensamentos, e se torna quase como um exemplo. Ele tenta passar isso para os outros e funciona com vários personagens, muito ainda representada na relação de pai e filho, especialmente na Esprezatura, que é o macaco lá do dono do circo, que tem essa relação de pai e filho, mas que é extremamente abusada por esse pai. Pinóquio se torna esse exemplo que faz com que esses personagens repensem suas atitudes e repensem a sua forma de agir diante desse mundo. E para contar essa história, outra coisa que funciona muito é a estética que o Del Toro traz para o filme. Como eu disse, a animação é muito linda, ela tem traços obscuros, mas ela também tem traços monstruosos. As criaturas estão muito presentes nesse filme. Seja a Fada Azul, que é mais colorida, enfim, ela tem traços de monstro. Me lembrou muito lá as Valquírias do jogo God of War. Quem jogou vai lembrar e vai me entender. Mas até mesmo na criação do Pinóquio, que tem muitos traços de Frankenstein nessa criação. A forma como o Gepeto tá num ataque de loucura, criando aquele boneco, e a forma como ele ganha vida, é tudo muito monstruoso, e isso vai permeando todas as criaturas que a gente vê durante o filme. Seja os fantoches do circo, seja aquele grande monstro marinho, todos têm esse ar muito fantasioso e monstruoso que eu particularmente gosto demais. Essa estética do filme, essa forma que o Del Toro usou para criar seus personagens, esse tom um pouco mais obscuro, pode afastar o filme de um público infantil. Ele é um filme bem adulto até pelos próprios temas que ele aborda dentro do filme. Então talvez aí o público mais infantil pode ser que não se encante tanto com essa adaptação de Pinóquio. Apesar que se tu for pegar no fundo, Pinóquio não é nem um pouco infantil, né? É uma história bem assustadora, inclusive, e dá péssimos exemplos para as crianças, Natália. Não deixa.
No final do filme, o Del Toro volta para essa história do luto, essa história do amor de pai e filho, e consegue emocionar bastante no final. Acho que a forma como ele conta o reencontro dos dois e os sacrifícios que são feitos no final do filme consegue emocionar bastante, e óbvio que vai fazer todo mundo lembrar das próprias relações com os pais e vai trazer muita emoção. Porém, isso também deixa em aberto muitos temas que ele tocou durante o filme e que acabam não sendo tão aprofundados assim. Parece que ele toca no tema pra gente refletir em cima do próprio filme, mas ele mesmo não faz essa reflexão dentro do longa. Isso pode enfraquecer um pouco os discursos que ele próprio cria. De qualquer forma, o Pinóquio do Del Toro já se torna aí a minha adaptação favorita da história. Ainda não me faz amar Pinóquio, mas conquistou sim o meu coração e já tá entre os meus favoritos para o Oscar de 2023. Lembrando que a Netflix vem muito forte nessa categoria no Oscar do ano que vem, com aí pelo menos 3 filmes que estão muito fortes na corrida para estar entre os indicados à melhor animação, que é Wendell and Wild, o próprio Pinóquio e o Apollo 10,5. E Pinóquio, para mim, é o melhor dos 3, apesar de Wendell e Wild ser maravilhoso. Procura aqui no feed que tem crítica da Nath aqui no nosso canal. Pelo lado favorito, lado Disney, digamos assim, nós vamos ter aí o Lightyear e o Red como grandes concorrentes aí, mas de novo, para mim, nenhum deles chega no que o Del Toro apresentou aqui em Pinóquio. Vale ainda lembrar, antes da gente ir embora, que tem um extra de 30 minutos na Netflix mostrando todos os bastidores, como é que Del Toro criou toda essa animação, que é muito legal de assistir e com certeza vai fazer você gostar ainda mais do filme. Para você que já assistiu Pinóquio, conta aqui pra gente o que vocês acharam, como é que tá a expectativa pro Oscar, vale Oscar, não vale Oscar? Conta aqui pra gente, a gente se vê qualquer hora dessas. Tchau, tchau.